Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes que Curam. E hoje a gente vai mergulhar do chamado, né? Quando você recebe aquele chamado do Espírito Santo, até a concretização com o professor Francis. Seja muito bem-vindo, Francis. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui contigo. Muito bom estar aqui com Vozes que Cura. Muito bom estar em Mossoró, né? Nesse calor. Não, mas acostumado também, né? Eu vim lá de Passo da Paraíba. Passo também não é tão frio também não, viu? Passo tem um climazinho parecido com esse aqui. O Francis, ele atualmente está como professor do Rema, ensinando a matéria Atos. Isso. E já está quase com a mala pronta para ir embora. Sexta-feira agora termina a matéria e terminando a matéria já vou direto para viagem e de volta para Campina Grande. E aí eu já deixo vocês aqui um link para ir conhecer o Rema, que se situa na Igreja Verbo da Vida em Mossoró. Mas eu já vou deixar aqui o endereço, tudo direitinho, tá certo? Mas, Francis, vamos começar do início. Vamos. Como uma nova convertida, eu sempre quero saber como foi a sua conversão. Rapaz, minha conversão é como minha vida hoje, é divertida, viu? Perfeito. De tanta coisa que já aconteceu. Como eu falei, eu sou de Passo, né? Uma cidadezinha ali próximo de Campina Grande. E sou o quarto de 5 filhos. Minha mãe, ela não gostava de crente. O primeiro que foi o para-raio para a palavra chegar foi o nosso irmão mais velho. Ele se converteu. E insistente no Senhor. Então eu lembro que ele saía de casa, minha mãe prometia dar uma surra pra ele se ele fosse pro culto. Ele passou um bom tempo indo pro culto, voltando e levando uma surra. Mas que foi uma benção, porque anos depois nós vimos a perseverança dele alcançar a vida da nossa mãe, né? E abrindo porta para muitos, inclusive a mim mesmo. Eu lembro que uma vez, quando eu era pequenininho, ele falou assim: olha, Jesus vai voltar. Aí eu não sabia, pensava, meu Deus, vamos me levar de casa. Fui para de trás da porta e comecei a chorar desesperadamente. Minha mãe, o que tá acontecendo? Aí eu fui gritando, chorando. Olha, mãe, Flávio disse que o Jesus vai me levar embora. Aí meu irmão teve que despregar Jesus. Pra mim. Não vai levar você agora não. Mas ali já foi minha primeira pregação. Mas no decorrer da vida, né? Fomos crescendo. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 40. Fiz 42 agora, domingo passado. Não, né? Quando ele... Isso aí acho que eu tinha uns 8 anos, pequenininho, era pequeno. Mas aí passou-se o tempo, né? Vinha a juventude e tudo. E minha mãe passou uma época que ela se separou do meu pai. Mas essa separação teve uma intervenção divina. Minha mãe se converteu. Meu pai se converteu. Glória a Deus. Meus irmãos também se converteram. Só que eu não tinha me convertido. E eu lembro que minha mãe, ela queria tanto que a gente se convertesse. Minha mãe dizia assim, antes de minha mãe ser crente, ela dizia assim, se chegasse algum crente na porta dela pregando, ela dava um banho d'água. Um balde de água. E eu acreditava, ela dava assim, viu? Mas depois que ela se converteu, ao contrário, ela que era lavada pelo Espírito, viu? Porque ela ficou crente firme. Tanto que ela fala que ia lavar as pessoas, o Espírito Santo lavou ela profetizou pra ela mesma. Mas minha mãe fazia assim, tinha uma época São João, na Paraíba, né? Cheia de gente, né? As festas lá. E eu ia pra festa. Minha mãe sabia que nos dias de festa que eu ia, e ela combinava com um pastor para fazer um culto na porta da nossa casa. Então, para eu sair de casa, eu tinha que passar por dentro do culto. Só que eu, com vergonha, ficava na porta. Eu acabava ouvindo o culto. Mas assim, hoje eu sei que essas atitudes da minha mãe, a palavra foi me alcançando. Se você perguntar para mim o que eu lembro daquele período, a pregação, não lembro. Mas eu lembro do fato em si, que eu já via Deus me alcançando. Aí eu lembro que depois, nessa época, né, eu passei situações, com adolescente, né, os amigos, bebia, pra cima e pra baixo. Eu até tenho um testemunho pros irmãos que eu lembro de uma cena de um aniversário meu, que os meus amigos levavam pra uma festa, botaram pro beber. Eu bebi tanto que eu fui levar pro hospital quase como alcoólico. E eu lembrava só de 3 cenas. A cena deu no chão, na festa. Eu chegando no hospital e 2 dos meus amigos indo embora. E eu em casa, no sofá, minha mãe orando por mim. Orando pela minha vida. E ela orando, repreendendo, ela falava assim, eu repreendo espírito de bêbado, dessas coisas vindo na sua vida. Era qual igreja que ela era convertida? Ela fazia parte da igreja Batista da Vitória, era Batista da Vitória, que tinha lá em Patos, ainda tem. E aí eu
nesse período, né? Nesse período que eu tava lá, ela me chamava para ir para uns cultos, que lá na cidade, o batalhão da Polícia Militar, o chefe lá, o capitão, não sei se chama, ele era evangélico, ele fazia uns cultos lá, minha mãe chamava para ir para os cultos nesse lugar, eu ia, mas eu cheguei até uma vez levantar a mão para receber o senhor, aí tinha uma pessoa do lado que fez assim, mas rapaz, faz 6 meses que eu tô aqui e não levantei a mão ainda, e tu chegou hoje, já levantou a mão, você acredita? Eu peguei, então deixa pra lá, não quero mais saber isso não. Mas aí segui minha vida, fazendo faculdade. E aí, não, perdão, fui desejando fazer faculdade. Aí eu me inscrevi fazendo faculdade em João Pessoa, que é a capital. E fui pra lá pra João Pessoa. Lá em João Pessoa eu ia morar com um amigo meu, que morava ele e um cunhado. Ele dizia assim: olha, venha pra cá, Francieldo, que meu nome é Francieldo, mas todo mundo me chama de França. Vem pra cá, Francieldo, que aqui você vai. Tem um amigo meu que paga tudo pra gente. Aí, meu Deus, pronto. E eu lembro de uma frase que eu disse. Eu fiz o vestibular, escondi de minha mãe, passei, que o sonho dela era ter um filho na área da saúde, fiz fisioterapia, passei. E aí ela, não, então já que você passou, você vai para João Pessoa. Aí eu fui pra lá e uma frase que eu disse foi essa: das duas, uma. Ou eu vou e me acabo de vez, ou eu viro crente. Sim. Cheguei numa sexta, de noite. No sábado de manhã, fui dar uma volta. Encontrei um cartaz de uma igreja. Tava abrindo. Visitei 2, 3 vezes nessa igreja. Porque eu estudava manhã, tarde e noite. Ia estudar, né? E num desses cultos, numa reunião de oração, tinha 4 senhorinhas. As 4 lá na frente, falando de Jesus. Eu lá atrás, chorando. Foi quando a irmã Francinete se levantou. Perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse, quero. Pronto. Daquele dia em diante, quando eu voltei, eu ia pro apartamento, rapaz, você se converteu? Se converti. Aí, esse meu amigo fazia festas propositais no apartamento para eu participar. Mas eu tinha batido o martelo, não. E eu ficava de madrugada, lá fora, com radinho, ouvindo louvores, para não participar da festa. E nesse processo foi conhecendo o Senhor, participando da igreja. E quando eu voltei para Patos, aí passei um ano depois, estabeleceu sua igreja Verbo da Vida, onde literalmente, eu digo que eu nasci no Verbo da Vida porque foi lá que eu cresci, me desenvolvi, né? E sou hoje que eu estou vivendo, conhecendo a palavra que eu estou vivendo e ministrando, né? Ensinando hoje. E a base do Verbo da Vida é em Campina Grande, né? A base do Verbo da Vida é em Campina Grande, na igreja que hoje eu congrego. A gente diz que é a nave mãe, a igreja mãe. Ela é em Campina Grande. E o ministério também, o ministério mundial, porque o Verbo da Vida hoje está no Brasil e fora do Brasil também. E países. Aí você se converte? Aí eu me converto, continuo participo da instalação da igreja Verbo da Vida em Patos. A igreja tem um casal que veio de São Paulo fazer uma das escolas da igreja Verbo da Vida, a escola de ministros. Vai para Campina Grande. E aí o ministério encaminha esse casal para ir para estabelecer literalmente a igreja em Patos. Até então se reunia na casa dos irmãos, nos hotéis. Aí estabelece. Eu participo desse começo, né? E o nosso pastor ficou lá 3 anos. Sim. Nesses 3 anos lá, aí eu me converti, conheci minha esposa. E depois de 3 anos, o ministério encaminhou o pastor para ir para o sul, para abrir uma igreja em Blumenau. Aí eu já tinha proposto no meu coração ir para Blumenau, ir junto com esse casal. Só que minha esposa, eu não sabia, minha esposa também estava com o mesmo pensamento que eu. Até então era minha namorada, depois minha noiva. Quando eu falei pra ela que, olha, quero me casar e ir embora, ela também. Vou com você. Minha esposa era professora concursada. Aí ela, o que ela fez? Ela pega, entre licença e vencimento, nos casamos e vamos embora. 2 anos depois nós voltamos para passear. Ela tranca e voltamos para Blumenau e ficamos lá entre Blumenau e Navegantes, que aí foi uma oportunidade que Deus abriu para eu e minha esposa pastorearmos uma igreja. Durante 5 anos nós pastoreamos lá em Navegantes e ficamos entre Blumenau e Navegantes 13 anos. Vou considerar 12 anos. 12 anos. Nós estivemos lá ajudando na abertura da igreja de Blumenau, pastoreando na igreja de Navegantes. Voltamos, ficamos à frente do Rema, da escola Rema, que hoje sou professor, mas também, por um bom tempo, fui diretor, por 4 anos, diretor do Rema, e ajudando a abrir outras igrejas, como Jaraguá do Sul, Campo de Pregação,
uma igreja da igreja de Blumenau, uma cidadezinha próxima. Itajaí, que é uma outra cidade também. Um ponto de pregação que tem agora em Pomerode. Nós passamos do começo, agora mesmo já está acontecendo na igreja. E é nesse contexto que a gente está indo. Nós começamos a nos desenvolver na fé e servir. E a ideia, tipo assim, de sair, porque é totalmente diferente você pastorear e você ir para missões, né? Isso é o que eu achava. Porque assim, nós viemos fazer a escola de missões, que é uma escola fantástica, que o ministério tem, que ela abre uma visão para você do contexto missionário. Quando eu fui fazer, eu não entendia que o meu processo de sair de Patos para ir para Blumenau já era um processo missionário. A nossa vida é uma vida missionária. Todo crente é um crente missionário, né? Entende-se muito que missões é você viajar para outro país, é você ir para a África ou para Angola. Mas assim, na escola eu entendi que eu saí, passei 13 anos, 12 anos no Sul, voltei para Paraíba, agora morando em Campina Grande para fazer a escola. E eu só vim entender mesmo que o processo missionário não começou na minha saída de Blumenau para Campina. Ele já começou do momento em que eu saí de Patos. Quando eu conheci Jesus lá em Patos. Porque eu vivi experiências missionárias na cidade de Patos. Eu vivi o contexto de pregar a palavra para pessoas. Porque missionário é justamente essa pessoa que leva a missão, né? Que leva a mensagem. E eu vivi isso. Só que eu não entendia isso como real para mim. Mas era assim. E esse início que eu tive em Patos de pregar o evangelho nos bairros, em casa, já estava me preparando para o que eu ia viver em Blumenau. E o que eu vivi em Blumenau me preparou para aquilo que eu vivi em Navegantes. E depois para voltar para Blumenau para uma outra fase, que é a direção do Rema. Foi o urso, o leão e agora vai vir Golias. Exatamente. Então é essa visão que, assim, você que está assistindo também tem que ter, é que a vida missionária acontece no momento que você diz o sim para o Senhor. Veja Paulo. Paulo era um perseguidor. Ferrenho perseguidor. Mas tão pronto recebeu o Senhor Jesus Cristo, já foi fazer o quê? Ser missionário. Ele já foi pregar até para aquele povo que ele iria perseguir e prender. Povo que desacreditou dele. Mas não foi a descrença do povo que impediu ele de ser o missionário que ele é. E você vê depois, no livro de Atos, que ele avança com a mensagem missionária. Mas ele não é missionário porque ele saiu para ir para Antioquia, para Fenícia, para esses lugares. Não. Ele foi missionário no dia que ele recebeu o Senhor Jesus. Aí eu entendi isso. Quando eu entendi, aí eu lembrei das ferramentas, das vivências, das experiências que eu tive em Patos, em Blumenau. Então essas ferramentas vão servir agora para outras fases. E as coisas que você viveu antes de aceitar Jesus? Aí é que tá. Eu até estava falando sobre isso na aula ontem, né? Foi nessa aula, foi na quarta-feira. Porque assim, a gente vê, nós entendemos que o que aconteceu antes de Cristo para nós é passado, a velha criatura. Mas quando a gente tem o Senhor Jesus, a gente tem que entender, a ver a nossa vida como um todo. E enxergar o agir de Deus. A gente busca muito compreender o agir de Deus e tem que fazer isso na nossa vida de agora para frente. A nova. E tem que ser assim. Mas a gratidão e a honra vem também você perceber e a maturidade de você perceber como Deus agiu com sua vida atrás. Hoje, por exemplo, essa situação que eu te falei do meu aniversário. Sim. Que eu fui para o hospital, tudo. Para mim foi uma cena muito triste. E foi uma cena horrível. Mas eu vi o cuidado de Deus. Deus me guardou. Eu poderia ter morrido naquele momento. Eu poderia, porque eu lembro que falaram pra... Eu não lembro como eu cheguei em casa. Mas do hospital pra minha casa tem uma ponte alta. Um parapeito assim embaixo. Eu passei por essa ponte. A pé. Embriagado. Eu poderia ter caído. Pois é, isso é muito importante, porque o que acontece? Nas pessoas que são evangélicas, que a gente tem uma certa dificuldade em se converter, porque quando a gente se converte, a gente diz assim, tudo para trás ficou. Só que o que acontece? Tem coisas ruins? Tem.
Mas também tem agir de Deus antes da conversão. Tenham cuidado. Porque eu consigo ver cuidados até antes da minha conversão. Eu só não tinha a percepção do cuidado. É como se fosse uma criança realmente um bebê. Sim. Que Paulo até fala sobre isso, né? Mas com o novo convertido. Mas imagina, sua mãe cuidou e protegeu você até você se entender como indivíduo. Isso. Você poderia não estar percebendo quantas vezes noites ela está acordada, quanto ela está cuidando e lhe protegendo. Mas ela está cuidando, ela está lhe protegendo. Aí eu fico vendo, eu disse, meu Deus, eu sei que o Senhor me protegeu naquela situação. Não podia ser outra mão senão a sua. Exatamente. Aí eu me converto, aí diz assim, não, então agora que o Espírito Santo habita em mim, e agora que Deus me vê, mas como se ele já me desenhou na barriga da minha mãe. Exatamente. Eu acho que é só uma confirmação. Tipo assim, olha, agora eu sei que você está aqui do meu lado, agora eu consigo enxergar, né? Agora eu tenho maturidade para enxergar. Porque você vê as coisas que aconteceram com você como um testemunho para edificar a sua fé. É óbvio que a nossa vida em fé, ela vai se desenvolver e produzir frutos a partir do momento que nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Aquele dia que ele fala assim, eu recebo, eu digo sim. Pronto. E tem que ser assim. Temos que desenvolver nossa fé. Agora, o nosso olhar para trás é nessa ótica de gratidão e de reconhecimento. Porque você vai olhar para trás e dizer assim, meu Deus, olha, Deus me guardou naquele momento. Agora, esse olhar tem sempre que trazer você para cá. Sim. Não para trás. Então, quando eu olho para trás, ó, Deus me guardou para isso. Para quê? Tem que ter essa pergunta. Para quê? Para isso que eu estou vendo agora. Deus, minha mãe me deu de mamar porque eu precisava, mas agora que eu sou grande eu preciso de outras coisas. Exatamente. Agora, pronto, vou usar esse exemplo. Minha mãe, eu sou fruto da oração da minha mãe, posso dizer assim. Minha mãe orou por mim. Não só nesse dia, como eu te relatei no meu aniversário, que eu estava lá na situação, que eu ia vir do hospital. Mas ela orou por mim várias vezes. Muitos. Eu gosto de falar que ela, quando eu disse para ela que nós falamos para ela que nós estávamos indo para outra nação, ela falou assim, eu acho que eu orei demais. Que agora Deus está querendo você longe de mim. Hein? Nossa, eu orou mais que suficiente. Era para ter orado até mais. Ao contrário, se alegre, porque só está vendo que agora é o fruto da oração. Hoje estou saindo, né? Agora para fazer coisas grandiosas para o Senhor, obras maiores para o Senhor. Então, assim, eu olho para trás e sempre tenho a visão. Para que eu fiz isso? Para que por que eu fui guardado? E o Senhor guarda com todo mundo. O Senhor age com essa proteção com todo mundo. Agora, bem-aventurado Sim. que vê esse agir. Mas nós sabemos que só depois que a gente vê uma intervenção divina, onde nós recebemos o Senhor Jesus, a gente vai conseguir olhar para trás e ver a proteção do Senhor. Até mesmo no vale da sombra da morte. Que o Senhor, eu gosto desse texto do salmista, porque ele fala assim, ó, mesmo que eu ando no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E o vale da sombra da morte não é um lugar inerente ao Senhor. Sim. Não foi feito para Deus. E você mesmo sabe, a palavra do Senhor diz que luz e trevas não coabitam. Mas nesse texto, o Senhor, ele fala, olha, se você estiver no vale da sombra da morte, mesmo em um lugar que não me cabe, que não foi feito para mim, eu estarei lá com você. Por causa de você. Eu vivia numa sombra da morte. Mas eu entendo a verdade que, como você mesmo falou, o Senhor me desenhou no ventre da minha mãe. O chamado é desde o ventre da minha mãe. E eu vi o agir de Deus, tal como o Espírito estava sobre a terra. Minha vida era uma vida sem fome e vazia. Bastou eu ouvir uma mensagem de Cristo que o Espírito manifestou forma. Não foi assim na criação? Sim. Nós, como todo mundo que está em casa, que não tem o Senhor Jesus Cristo, a maioria das pessoas vão dizer assim, eu sinto um vazio. E realmente sente. E há um vazio. E não temos a gente, às vezes, eu já passei por todas as fases que você pode dizer. Eu já fui dark, já fui gótico, já fui de todo tipo. Meu prazer, o que eu gostava de fazer era andar no meio do cemitério, vestindo roupa gótica, pintar o cabelo de loura. Era uma mistura, porque eu não tinha forma. Existia uma forma para mim, era de Deus. Eu não conhecia. Eu tinha um vazio. Por quê? Porque eu não tinha Deus. Mas o Espírito Santo estava agindo ali, aguardando a palavra chegar aos meus ouvidos e cair no meu coração. Foi quando um dia
nessa reunião de 4 senhorinhas, que até eu chegava a pensar assim, fiz 3 visitas dessa senhorinha. Na terceira foi que eu recebi o Senhor Jesus. Nessas visitas, eu pensava assim, rapaz, o que eu, um jovem, estou fazendo aqui no meio dessas senhoras? Mas aí o Senhor tem um plano, né? Sim. Não foi uma igreja lotada, não foi num culto extraordinário, foi num culto de oração de 4 senhorinhas. Que nem estavam pregando para mim. Elas estavam conversando entre si. E eu de penetra, entre aspas, né? Sentei lá atrás e queria ouvir. Eu sou agora uma eterna penetra. Porque como eu não fiz o rema ainda, por questões assim de logística mesmo, era eu, o Adriano, por causa das crianças. Aí ele foi primeiro. Mas eu sou eterna penetra. Vocês estão falando e eu tô escrevendo, copiando, sou eterna penetra. E tem uma coisa também no convertido, né? Tipo, que você falou, que quando você foi passar pro próximo passo, né? Para nações, o Espírito tanto falou para você quanto para sua esposa. Isso. Porque hoje eu vejo. Agora, como eu te falei, né? A gente recebe o Senhor Jesus, a gente começa a olhar para trás e começa a ver o agir de Deus de várias formas. E hoje eu vejo, assim, que eu e minha esposa temos chamados para as nações. Pode atender, viu? Não, a mãe. É porque acho que é meu filho anotou o nome. Nós compartilhamos o mesmo. Sim. Mas se quiser, pode atender. Eu que edito, eu pause e a gente segue. Tá falando o quê mesmo? Sobre que o Espírito testificou, você testificou. Sim. Porque hoje eu entendo, olhando para trás, né? Muitas coisas. Então, assim, eu sempre tinha um olhar para os Estados Unidos. Às vezes tem aqueles filmes, sabe? Às vezes eu não acompanhava a história, eu queria ver as cenas, os lugares. Mas, como eu não tinha o Senhor, não tinha nenhum pingo de expectativa, não tinha a fé que eu conheço hoje. Eu pensava, nunca que eu vou nesse lugar. Queria só passear. Para mim, naquela época, era um passeio. Então, deixava para lá. Passou-se o tempo, né? Eu conheci o Senhor, me converti e passei esse tempo em Patos, depois fui para Blumenau. E eu lembro que nós estávamos em Navegantes, pastoreando, e o pastor nos convidou, fez o convite, porque a esposa dele era diretora do Rema. Ela foi diretora do Rema durante 10 anos. Ela queria descansar. Então, ele nos convidou, depois desse tempo que nós estávamos em Navegantes, a voltar para assumir o Rema. Eu e minha esposa. Aí nós sempre nos submetemos. Vamos, pastor, vamos sim. Na verdade, até a nossa ida para Navegantes não foi a que nós desejamos ou planejamos. Foi uma oportunidade que Deus nos abriu e nós fomos. E foi a época que nós mais crescemos, em todas as áreas. E como é que você pensa assim? Porque eu penso em mudar, eu já penso em logística, trabalho. Mas vou falar para você. Vou responder a primeira pergunta, né? Aí nós voltamos para Blumenau. Nessa questão de Blumenau, num dia Verbo da Vida de Missões, que é o dia que se comemora a visão missionária do ministério, nesse culto, estavam orando lá, e o nosso pastor perguntou assim, tem que chamar para os Estados Unidos? Aí eu só levantei a mão de ímpeto. Pronto, nesse levantar a mão, eu disse, amém. Eu fiz assim, amém. Pronto. Aí virou a chave. Aí eu comecei a perceber coisas diferentes a respeito da nação do meu coração. Só que minha esposa, imagina, nós tínhamos acabado de chegar de Navegantes, saindo de Blumenau, estávamos Navegantes, voltamos para Blumenau, e aí ela estava tudo bem, não, aqui tá tudo certo, porque eu fui lá conversar com ela. Samara, Deus falou isso comigo. Ela, não, outra mudança, acabamos de chegar. Aí eu também não insisti, porque eu aprendi com o nosso pastor Bud, né, que Deus falou com ele, mas falou também com a esposa dele, Mama Jane, a respeito de Campina Grande, a respeito de muitas outras vivências que ele teve no campo missionário. Então eu esperei em Deus. Meses depois, minha esposa acorda de madrugada, chorando, disse que Deus acordou ela com a mão no peito dela, acordou ela dizendo a respeito dos Estados Unidos. Hoje, ela quer mais que eu. Então, assim, eu não pressionei nem nada. Eu tinha uma verdade no meu coração, entendi que foi Deus que falou comigo. Então, eu sei que Deus vai falar com ela. Deus falou comigo e falou. E pronto, resolvemos. Tudo certinho. E vem agora a segunda pergunta. Porque quando você se muda, vem a questão, meu Deus, emprego, isso e aquilo. Nós já passamos por isso quando saímos de Patos. Como eu falei, minha esposa era concursada. Eu estava trabalhando, eu lembro que era numa escola,
Era professor de uma escolinha. E nada disso nos impediu. Foi um desafio muito grande. Eu lembro que nós fizemos nosso casamento. O presente nosso foi que cada um desse um valor. E aí, com esse valor, nós fizemos a nossa festa de casamento. Sobrou R$ 432 no bolso. Foi com esse valor que nós fomos para Blumenau. Meu Jesus. Junto com o nosso casal de pastores. Moramos com esse casal de pastores durante 3 meses. Nos primeiros meses nós chegamos, eu já comecei a trabalhar numa obra do SESC Senat. Eu era apontador. Aí eu comecei a trabalhar. Depois minha esposa, no outro mês, começou a trabalhar também. E pronto. Desse período, eu já vou adiantar. Desse período que nós chegamos até 2023, nós sempre trabalhamos. Eu digo no questão secular, carteira assinada. Sempre. Mesmo quando éramos pastores, eu trabalhava, eu era professor numa escola do estado, lá em Santa Catarina, em outra cidade ainda mais. Ele pegava o transporte. A gente pegava um transporte, saía de casa, minha esposa estava grávida, em licença, eu saía de casa às 6 da manhã, voltava meia-noite. Mas dava aula manhã, tarde e noite. Minha esposa também trabalhava como professora de frente. E ele dava com tudo, com a igreja, com a administração, tudo. Com tudo. E porque nós fomos para Blumenau, existia o Rema, a diretora era a esposa do pastor. Mas desde Patos, como o Rema era em Patos, sim, nós ajudávamos na tesouraria, no financeiro, na monitoria. Então, mesmo estando em Navegantes, pastoreando, trabalhando, eu ainda tinha um dia da semana, final da semana, para ajudar no Rema. Na questão. Tudo. Como é que era? Chupacana e mascar chiclete ao mesmo tempo. É. Nós fazíamos. Mas olha pra você prestar. Você que tá assistindo aí, veja como Deus, o agir de Deus trabalhar. Nós estamos falando do agir de Deus, olhando para o passado antes de ter Jesus. Sim. Agora, olhando para o passado em Jesus. Nós vivemos um início de abertura de igreja. Eu até falei na sala ontem. Na minha juventude inteira, foi dentro de igreja, de sábado a sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eu amava estar naquele lugar. Tudo. O primeiro departamento da igreja foi de limpeza. E eu fui o primeiro líder. Então, eu era líder da limpeza. Depois, com o passar que eu fui servir na igreja, outras oportunidades foram surgindo. Diaconato, louvor, tudo. E eu fazia. Você canta também? Cantei um tempo. Naquele tempo tinha graça. Hoje não tem, irmão. Não queira me ouvir. Mas eu cantava. Minha esposa, na igreja não tinha louvor. Nosso pastor, eu gostava do nosso pastor, que ele nos desafiava. E a gente tem que topar. Minha esposa, meu pastor falou assim: você canta, França? Não, mas vai cantar. Samara, você toca? Nada. Chega o dom. Você toca, Samara? Não toco, mas vai tocar. Teclado ainda mais. Minha esposa aprendeu a tocar teclado em um mês. Em um mês, minha esposa aprendeu a tocar como teclado. É que é a rua... Que a Adriana chegou em casa falando da Rua Azusa? Foi quase a Rua Azusa. Foi quase a Rua Azusa. Ela começou... Era uma música por mês. O nome de Jesus é poderoso. Ela aprendeu essa música durante um mês, a igreja inteira só ouvia o nome de Jesus. Nunca o nome de Jesus Cristo foi tão cantado na igreja como foi. Então foi assim. Então sempre tinha um desafio. E nós tínhamos que topar. E porque ele sempre nos ensinou, nunca diga não às oportunidades. Nunca diga não. Então a gente nunca disse não para as oportunidades. Esse não, naquele tempo, era desafiador. Nem sabia a gente que estava nos preparando para nunca dizer não para desafios maiores. Sim. No pouco fosse fiel, no muito será colocado. Então, quando chegar a oportunidade eu até lembro, quando foi a oportunidade de sair de Patos para Blumenau, eu estava fazendo faculdade. Eu poderia terminar minha faculdade. Eu estava 1 ano só. Mas a Agnes me dizia assim, ó, se você não for agora, você não vai conseguir depois. Eu disse, Maria, vamos agora. Ela, vamos. Não contava conversa. Nós fomos. Chegamos em Blumenau. Quando foi, depois chegamos em Blumenau, nos estabilizando. Alugamos nosso apartamento. Mobiliamos ele, tudo bonitinho. Chega o convite, Navegantes. O que fizemos? Desmontamos o apartamento inteiro, fomos para Navegantes. E dentro de Navegantes nos mudamos várias vezes. Quando estava tudo certinho,
financeiramente falando, tudo. Blumenau de novo. Vamos. Parei a escola no meio do ano. Vamos de novo. E outra coisa, minha esposa deixou o emprego dela, mas quando chegou em Blumenau, ela fez uma prova e passou. Começou a trabalhar também. Aí, ó, Deus abençoe. Nunca deixamos de trabalhar no ministério, nunca. E sempre tinha oportunidades. Eu lembro que para ensinar no estado, você tinha que ter o curso. Eu não era professor formado. Minha esposa que deu a ideia, faz um curso. Eu comecei a fazer geografia. No ano que eu fiz geografia, a escola, o estado, Santa Catarina, deu a oportunidade para que aqueles que não tinham a formação completa, mas pelo menos tinham começado, podia fazer para dar aula. Aí, vou fazer. Fiz a prova, passei. Os primeiros 4 anos fiz a prova. No último ano eu não fiz. Mas a diretora da escola falou assim, não, quero que o senhor fique aqui, porque na escola faz um trabalho evangelístico. Sim. O senhor vai ficar aqui orando pela gente. Eu trabalhei mais anos na frente sem ter feito prova. Porque a graça abriu uma oportunidade, uma brecha, para que professores que estavam trabalhando permanecessem, mesmo sem a prova. E eu fiquei. Então, assim, a gente sempre teve isso. Quando voltamos para o Blumenau, também. Comecei a trabalhar online ainda mais, para ter mais tempo na obra. Online, dando aula online. Eu fico pensando assim, quando é recém-convertido, eu vou dizer como é que a gente funciona. A gente fica desesperado para algum profeta chegar e falar assim, é isso que Deus quer. Mas a gente fica desesperado para isso, e a gente fica tão desesperado para isso, para ser só pra gente, que a gente sai do culto falando, e aí? Você pegou alguma coisa? Você conseguiu entender alguma coisa que é para você ou não? Como se aquela ministração fosse escolher e não fosse para todo mundo, sabe? Então, assim, isso é uma característica muito de quem está se convertendo agora. E tá casado é bom porque você escuta e ela testifica. Mas e quando você não tem? Ou quando tá no novo na fé que a outra pessoa tem dúvida? Aí que tá. Aí o sucesso é ter a palavra. Porque um juiz é a paz, de acordo com a palavra do nosso coração. Porque se eu fosse parar para ver pelas óticas dos outros, por exemplo, nós estávamos em Patos, para ir para Blumenau, nós ganhamos, nossos parentes, uma casa, tinha uma casa para nós. Um outro disse, vou mobiliar essa casa para você, não vai embora, fica aqui. Mas não, nós temos que ir, nós vamos, estamos convictos. E na semana antes nós íamos, eu lembro que nós fomos tomar um sorvete, eu e minha esposa de noite, na sorveteria. Entramos. Aí eu peguei, falando com o sorveteiro lá, preguei Jesus, o sorveteiro recebe o Senhor. Pego o sorvete, volto para as mesinhas, tem umas mesinhas, né? Tem uma senhora sentada na mesinha do lado e eu e minha esposa estamos na outra. Aí a senhora pegou, fez, vem cá, chamou a gente, fomos lá. Sentamos na mesa com ela. Aí ela falou assim, passa Macedônia? Aí eu olhei pra Samara. E como assim ela? Tem uma igreja. Uma cidadezinha aqui. Tem carro. Tem salário pastoral. Tem casa mobiliada. Tem uma pessoa para trabalhar, para lhe ajudar. Só falta o pastor. Só não quer não, viu? Só pregando a palavra para aquele homem ali. É isso que a gente precisa. Aí eu disse, não, minha irmã. Eu sei o que eu tenho no coração. Aí eu expliquei a ela o contexto. E na outra semana nós fomos embora. E fomos embora. Porque é a palavra do nosso coração. É como eu estava falando com você, né? Porque assim, se nós formos atentar para o que os outros falam apenas, a gente pode se enganar. Nós podemos nos enganar. Sim. Até aquilo que é falado por outros tem que testificar no seu coração. Eu lembro que um profeta chegou para mim e falou assim, olha, você vai casar com alguém da África e vai embora. O embora estava certo. O embora estava certo. Você vai para a África, conhecer alguém da África, vai conhecer, vai morar lá. Não, minha esposa estava aqui. Ou como teve outra pessoa que falou assim para mim, eu teve uma irmã que chegou assim para mim e falou assim, eu vi um caixão aberto para você. Vixe. Aí, foi, mano? Foi. Não, amo sua vida, mas a palavra não recebo não. Porque eu sabia, dentro de mim, como minha vida estava, como as verdades que eu tinha. Na verdade, anos depois, o caixão não era pra mim. Era não um caixão literal de morte, mas morte espiritual dela e da família. A verdade tem que estar dentro do seu coração. Aquilo que você ouve fora tem que estar concordando no seu coração.
Não é lá fora. Porque se eu for olhar com minha esposa naturalmente falando, tudo indica que não é o certo a fazer. Sim. Tudo indica que nossa missão não é o que vai acontecer. As notícias, as coisas, pode dizer o contrário. Mas o que diz dentro de você? Por isso é você estar na palavra, estar na igreja, ouvir a mensagem e guardar a palavra no coração. Depois que eu me converti, tudo mudou, assim, em expectativa, assim, grande, assim, um exemplo. As pessoas podem me dar um elogio e o Espírito testifica que aquilo não é bom. Como uma pessoa pode falar uma coisa que não é tão bom aos ouvidos e o Espírito dizer assim, isso foi ótimo pra mim. Pra fazer você crescer, né? Isso, assim, tipo assim, que, eu consigo ver a intenção, sabe? Ficou mais... Toda mulher tem sexto sentido, né? As mulheres têm uns, tipo, assim, Tem um negócio. um feeling, A assim. gente sabe que quem nós sabemos que é o Senhor mesmo. Que é o Senhor. Só que o que acontece? Agora é diferente, não é raso, você tá entendendo? Sim. Como você falou, assim, antes da conversão, eu sabia algo, hoje eu sei outra. Eu sou outra pessoa, eu consigo ver as coisas com mais clareza. O que eu sentia antes era como se fosse meio transparente. Sim. Você consegue entender? Entendi. A sensação que eu tenho quando alguém fala comigo era transparente, era tipo assim, eu ficava na dúvida. Depois da conversão, aquilo ficou muito mais assim, escrachado. Ficou em letras garrafais, ficou em negrito. Você consegue entender? Consigo entender. Porque às vezes as pessoas elas não têm a forma certa de falar com você, ou por uma percepção dela ou não, por uma falha, enfim, ou uma falha ou não, mas a forma dela falar, demonstrar carinho é diferente. Mas eu consigo sentir o carinho, eu consigo sentir a intenção e não o que está se falando. É, por isso que é bom a gente... não é, vou até mudar. Não é que é bom, é o certo e o correto a ter. Você tem a palavra. Lá em Romanos fala, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, é os dois lugares que você tem que ter a palavra. Na boca e no coração. No coração, vem do coração as verdades que você fala pela sua boca. E para entrar, mesmo processo. Falando, ouvindo, no seu coração. A palavra vai dar o norte para você. Se a palavra diz algo, e tudo ao redor diz ao contrário, você tem que pesar, peraí. O que é que permanece? A Sim. palavra. Então, e não é uma coisa que você vai forçar. Por exemplo, eu não forço meu filho a ser meu filho. Ele sabe que eu sou filho e sou dele. Ele não é grudado comigo. Eu tô aqui em Mossoró, meu filho tá lá em Campina Grande. Mas a certeza e a convicção da paternidade é viva nele, tal quanto é em mim. Nada no mundo inteiro vai tirar isso dele. Ele pode casar, pode ir embora, pode fazer o que quiser. Mas está registrado nos céus, na terra e no inferno que meu filho é meu filho. Nós compartilhamos uma vida. Deus fez isso. A sua palavra veio em carne e osso compartilhar a sua vida. E uma vez que a gente conhece a palavra, é inegável, o mundo pode dizer tudo contra você. Pode desfavorecer. Se você estiver com a palavra, você vai acreditar nela. Meu filho acredita em mim. É óbvio que, naturalmente falando, eu faço de tudo para que ele veja em mim a credibilidade. O que eu prometo a ele, eu cumpro. Pagando eu com dano ou não. Mas se eu prometi, eu cumpro. Meu filho mesmo, ele sabe que se eu disser a palavra prometo, ele vai ter. Entendi. Quando nós lemos a palavra, são promessas do Senhor. E só vai criar essa convicção, esse laço, no desenvolver do relacionamento. Foi no desenvolver dos meus comprometimentos com meu filho e dele comigo, que ele tem convicção de o que eu falar vai acontecer. Fernando, eu queria fazer outra... Agora, pra gente entrar em Atos, Tá. que é o resumo que eu quero aprender, já que eu não faço rema, que Mas vocês deveriam fazer o rema, deveriam se inscrever no rema. se inscreva. E aqui em Mossoró tem uma escola fantástica, um ambiente extraordinário. E vou dizer uma coisa pra você. Muitas pessoas, eu lembro de uma passagem que Pedro, né, depois que eu bati no Espírito Santo,
as pessoas foram pregar para aquelas pessoas, né? Para o povo que viu o batismo. E naquele lugar, além das pessoas que tinham de todas as regiões, também havia pessoas que participaram da crucificação do Senhor. Que depois, Pedro mesmo, eles ouviram Pedro, e o que Pedro falava é justamente aquilo que eles viram em Cristo. E eles mesmos depois falaram assim: meu Senhor, o que nós devemos fazer? Aí Pedro se arrependa. 3.000 se juntou. Mas não se esqueça que boa parte desses 3.000 eram pessoas que viram a vida do Senhor Jesus Cristo, mas não creram. Perderam a oportunidade. Perderam entre aspas, porque Deus não abandona. Mas viram depois. Então, olha, você tem a oportunidade aqui em Mossoró, numa escola onde você pode aprender mais da palavra, receber mais do Senhor. Faça o rema. O rema mudou minha vida. Fiz o rema, servi no rema, fui diretor do rema, hoje sou professor do rema. O rema não sai de mim, nem eu dele. E agora você vai embora? E agora vou embora levando a palavra rema para a nação americana. Olha só aqui, ó. Vou falar depois aqui um pouquinho do projeto Freedom Way, viu? É. E eu queria perguntar, e o seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho, um guerreiro no Senhor. Hoje ele mora em Goiás. Ele está em Goiás. Tem os filhos que servem no Senhor também. Tem um irmão meu que também mora em paz. Tem todos os outros irmãos moram em paz. Amam o Senhor, servem o Senhor. Não congregam a mesma igreja que eu. Mas eu gosto de fazer uma coisa. Nós temos um acordo entre nós. Né? Nós nos reunimos, nós compartilhamos da fraternidade do amor. Não julgamos um no outro. Porque sabemos que todos estamos correndo para o Senhor. Essa a última vez que eu estive lá agora em Patos, antes de eu vir para cá, tem um irmão meu que ele estava distante do Senhor, mas ele viveu uma experiência única. Ele estava trabalhando no shopping, no cinema. Ele me chamou e falou assim: ei, vem orar aqui no shopping. Fui lá, fechei um filme. Ele falou com a chefe dele, que eu estava lá, que eu era pastor, e a chefe dele chamou eu para ir orar, porque ele disse que ele via, e muita gente estava vendo vultos dentro da sala do cinema. E eu fui lá orar por ele, na sala. Entrei na sala do cinema lá, na verdade fui declarar a palavra de Deus e da ordem, né? E saí, fui em outra sala também, e eles chamou uma moça, ó, tem uma moça aqui que ela vê, ela, igual eu, ela vê, e tem uns que falam no ouvido dela. Fui lá falar, cheguei, comecei a pregar Jesus para essa moça. Procurei, a mulher cair. Ele é liberta. Cheguei em casa, ele voltou para casa e falou assim: ora por mim também. Oro. Vou dizer uma coisa para você: voto pro Senhor. Quer ficar firme? Esteja na igreja, congresso, ouça a palavra, se fortaleça, para você permanecer firme. E isso fica para todo mundo. Fica. E eu perguntei primeiro porque eu e Adriano somos os primeiros nas famílias. Então, o que o seu irmão passou, a gente tá meio que passando. Aí isso que você falou, assim, é muito importante, porque, assim, no meu coração, eu e a Adriana, a gente já casou 4 vezes. Adriano, me corrija se estiver errado, foram 4 ou mais. Depois o Thiago fala aí. Mas a gente gosta disso. Assim, aí eu gosto e talvez ele compre a ideia. Eu acho que vai pensar o segundo. Eu gosto, ele compra a ideia. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando assim, se eu tenho tanta necessidade para dizer a Adriano que eu aceito, certo? Que eu amo, que eu quero passar o resto da vida com ele, e que eu tenho necessidade de falar isso para os meus filhos, que eles são amados, eu acho tão pouco a gente só levantar a mão uma vez e aceitar só uma vez. Eu digo, foi 4, pronto, tá dizendo. Eu fico pensando, será que a gente não teria que... depois que o pastor fala assim, né? Quem quer aceitar Jesus? Aí, tipo assim, quem quer renovar? Sabe? Quem quer renovar o laço? Todo mundo ia levantar, acho que todo domingo, porque se eu renovo meu compromisso com meu marido e com meus filhos, eu acho que não é nem uma vez ao dia, são todas as horas, de manhã, tarde à noite, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, por que não para o Senhor? Sabe? Não que ele precise disso, porque eu sei que uma vez basta, não estou dizendo isso. Sim, tô entendendo. Mas como é que as pessoas só falam uma vez? Que amam, que a vida é dele, que se eu pudesse, se o pastor criasse uma deixa,
Quem quer renovar votos? Quem quer renovar votos? Sou eu. Mas assim, ó, vou transformar isso numa pergunta. Será que existe um meio de fazer isso? Vou transformar esse seu comentário numa pergunta. Será que existe um meio da gente ficar renovando? De demonstrar essa renovação? Eu tô criando, viu? Lá em casa eu criei. Não. Todo dia eu falo. Tipo assim, eu criei, né? Mas você já parou pra pensar que a nossa adesão pelo Senhor, ela é diária? É. Nós desejamos pelo Senhor diariamente, constantemente. E se tem uma maneira de você demonstrar o seu amor, só há uma. É vivendo, é crendo na palavra. É compactuando com ela. Deixando ela fazer parte da sua vida e você fazendo parte da palavra a todo momento. A maneira como as pessoas acreditaram no Senhor, através da vida dos apóstolos, é porque eles reconheciam Jesus neles. Os discípulos passaram a caminhar tanto com o Senhor e ter uma intimidade com Ele, que tudo o que eles faziam, a maneira como eles faziam, o que eles falavam, era como o Senhor Jesus. Por isso que lá na igreja de Antioquia, a igreja começou a chamar ele de cristãos, ou pequenos cristos. Porque eles olhavam para eles, rapaz, nós não caminhamos com Jesus, mas sabemos como ele andou olhando para eles. Se quer saber como Jesus andou, quer saber o que Jesus Cristo falaria nessa situação, olhe para os discípulos. E foi assim que eles começaram a evangelizar. Eles não só simplesmente falavam. As pessoas, acho que é Estevão, se eu não me engano, que as pessoas não lhe resistiam à sabedoria. E Estevão era um homem que fazia sinais, prodígios. Estevão, Filipe e tantos outros. Então eles não só ouviam falar de Jesus, eles viam os sinais que Jesus Cristo fazia. A atitude selava a verdade que era falada e declarada. E isso é a maneira de você expor. Porque o que me agrada mais do meu filho é eu ver ele agindo como eu. Claro, na melhor fase, nas melhores partes. E ninguém é perfeito. Mas assim, quando eu vejo meu filho me imitando, fazendo como eu faço. Ele agora há pouco falou assim: pai, ontem eu não consegui, ontem eu fui dormir, não fiz meu devocional, mas eu acordei, fiz logo 3 vezes o devocional. Porque em casa eu faço, leio, eu fiz assim, até um quadradozinho para acompanhar o devocional um do outro. A gente chega lá e marca, meu dia, fiz hoje. Até o final do ano tem para marcar, tá tudo marcado lá. O dia que eu fiz meu devocional, que meu filho fez, que ela fez, minha esposa fez. E isso move nele. Quando ele não faz, ele fala assim: pai, eu tô triste, porque eu não fiz meu devocional, vou fazer. Não dorme sem fazer. Então assim, maneira de você mostrar o seu amor a Deus é viver a mensagem que ele enviou por amor a você. E você fala assim: mas eu não consigo ver 100%. Viva. Não há em Deus uma tabelinha assim, aquela menina tá vivendo só 10%, 5%. O desejo de Deus é os 100%. E ele viabilizou tudo e ainda continua viabilizando para que nós possamos viver a vida nele. Se não deu certo, ele ainda providenciou o perdão. Se eu me perdoe, eu errei. Pronto, filho, zerado. Começa de novo. Toca para frente. Muitos irmãos na fé desistem da fé por titubear. Muitos não aceitam a fé porque se vê preso demais no passado. E não vê a oportunidade que Deus tem para você se arrepender e começar a vida nova. Aí, nessa vida, você aceitando o Senhor Jesus Cristo, fique sossegadinho. Viva a vida. Eu estava falando com os irmãos na sala. Você pode ver os discípulos do dia que eles confessaram o Senhor Jesus, no dia que eles creram, até a sua partida para o Senhor. Todos eles cometeram algumas falhas. Sim. Mas não abandonaram o barco. Pedro mesmo negou o Senhor 3 vezes. Mas vemos depois Jesus aparecendo para ele, já ressurreto, falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pronto, tem essa parte que eu acho sensacional. Uhum. E é essa parte que a gente deveria fazer, porque assim, a sensação que eu tenho é que Jesus pediu para ele repetir 3 vezes, não foi? Porque foram 3 vezes que ele foi negado. Você fala assim 3 vezes.
Mas não tem problema você achar. Importante, a ideia que não pode ser perdida é o do perdão e o de perseverança. Mas assim, eu digo assim, durante toda a minha vida, né? 38 anos que eu não fui convertida, que eu acreditava em Deus, mas não como eu acredito agora. E às vezes que eu neguei, mesmo que não... Eu também neguei. Às vezes que eu neguei, às vezes que eu fui negligente, às vezes que eu errei. Aí eu tenho que repetir 10 vezes mais do que eu fiz de errado, do que eu falei. Você tá entendendo? Aí a sensação Essa é a impressão. Não que ele precise, eu sei que não é por ele. Sim. Mas é porque às vezes a gente precisa escutar. Porque até Pedro fala, mas você não sabe, que ele pergunta a Deus, né, a Jesus, não sabes que eu te amo? Sim. Então assim, Jesus sabia, mas Jesus também sabia que ele precisava falar. Você sabe? É assim que eu penso. Por favor, se eu tiver errado, você me corrija. A fé é uma fé, a nossa fé, ela é uma fé falada. Fé que não fala não é fé, né? Mas eu tenho algo que vai selar o que eu falei nesse episódio. Quando o Senhor fala assim pra ele, ó, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Ele responde, né? Claro, tem resposta. Apacenta minhas ovelhas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas? Você percebeu que o Senhor fala assim, você me ama? Ele diz que sim. Apacenta minhas ovelhas? Da ordem. Faça algo. Viva aquilo que você foi chamado para viver. Sim. Então, assim, quer mostrar seu amor por mim? Faça aquilo qual você foi destinado para viver. No caso, Pedro, você vê Pedro fazendo coisas grandiosas, o Senhor. Mas para quem está assistindo, diz assim, mas eu não sou pastor? Como é que eu vou pastorar a ovelha? Mas você é filho. É só você trazer a clareza de filho. Você me ama? Ande como filho. Você me ama? Ande como filho. Se você andar como filho, crendo no Senhor, desejando o que é dele, se envolvendo com ele, é a maior prova de amor. Prova essa que você não vai inventar. Você vai imitar como Jesus Cristo fez, porque foi isso que ele fez. Jesus Cristo veio para a terra. O que ele fez? Tudo que o Pai mandou ele fazer. Lembra que ele falou? Não faço nada se não vejo o Pai fazer. Então ele olhava para o Pai e fazia igual. A maneira que Jesus Cristo mostrou o amor de Deus para Deus e para nós foi fazendo, vivendo o que Deus disse para ele viver. Pronto. Prova essa que foi as últimas consequências. Sim. Até o final. E a Bíblia diz, ele os amou e os amou até o fim. Quer demonstrar seu amor pelo Senhor? Fale. Eu amo o Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Fale. Mas a fé falada, crida e vivida. Viva aquilo que você crê e fala. Como Jesus Cristo fez. Aí sim, você vai dar demonstrando 100% sua integridade de amor ao Senhor. Ele entende nossas debilidades. Ele entende que nós estamos no mundo. E se você lembrar, o Senhor até ora pelos discípulos. Falou assim, Pai, orou a Deus pelos discípulos. Pai, não ore para que os tire do mundo, mas que os guarde. Sim. Porque é necessário que nessa vida nós possamos viver a vida de Deus, como Jesus Cristo viveu. Para nós, em gratidão a Ele, mas para que outros vejam. Esse é o sentido nosso. Mas, pastor, eu fico vendo assim, e como é que a gente poderia fazer para as pessoas verem? Eu não sei, eu fico nessa dúvida assim, porque pronto, eu sempre digo que o meu Instagram era muito mais instagramável antes. E as pessoas olham e veem assim, mas por que mudou tanto? Por que de mim? Por quê? Aí eu disse, gente, pelo amor... Aí eu fico lembrando da pepita de ouro, né? Que ela tem que diminuir para ficar mais pura, para depois, né, mostrar o seu valor, né? Mas é difícil as pessoas entenderem e verem, né? Ainda. Porque elas estão olhando para os olhos da carne, enfim. E muita gente tem essa dúvida, assim, pronto. Em como olhar e agora veio na cabeça, assim, sobre propósito. Porque todo mundo, Deus criou todo um propósito, todo mundo quer saber o propósito, né? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer estar no lugar onde realmente Jesus, ou Deus lhe criou, Jesus
lhe deu o perdão. Todo mundo quer isso. Só que às vezes é difícil as pessoas descobrirem qual é o seu propósito. Pronto. O seu vai ser agora ganhar o mundo. E as outras pessoas, assim, a gente não consegue identificar. Amém. Isso é muito bom. Eu tava vendo um texto aqui para mostrar para você. Com relação ao propósito da vida, né? As pessoas, quando vão buscar o Senhor, né? A princípio, no meu caso, eu queria só nascer de novo. O esclarecimento de propósito e de que eu tinha um propósito veio depois. Então, assim, existem pessoas que querem entender o propósito delas e por isso buscam a Deus? Tem. Tem aquelas que querem receber o Senhor e entendem que elas têm um propósito? Tem. Mas tanto para uma quanto para outra, só tem uma maneira de você identificar e saber qual é o sentido da sua vida no Senhor. É viver na vida do Senhor. Se você vê o Senhor chamando os apóstolos para servir, o Senhor até fala para Pedro, você vai ser pescador de homens agora. Mas se você for olhar para a história de Pedro, ele é um pescador. E Deus já dilata, Jesus dilata, já diz logo, você vai ser pescador de homens. Mas o Senhor não parou, Pedro, vem cá, você vai fazer isso. Aí você vai pescar homens. Primeiro faz isso aqui, vai ter essa lista inteira aqui, esse checklist, para você poder fazer. Depois você vai ser pescador de homens. Não. Você vai ver o Senhor chamando Pedro para viver e ver e aprender. No decorrer do processo, ele aprende a fazer. E fazendo, ele entende o propósito. Não tem outra maneira. Todos aqueles que querem entender o seu propósito em Deus, têm que viver a vida em Deus. Entendi. Como se vê? Aí vem a pergunta, como se vive a vida em Deus? Tem um beabá. Primeiro deles, congregar. Ir para uma igreja, se alimentar da palavra. Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Depois que o Senhor foi assunto aos céus, eles se uniram. E todos viviam em comum. Perseverando na doutrina, no ensino, no chamado, compartilhando pão, nas orações e na comunhão. O que é isso na congregação? Pedro, depois que evangelizou aquelas pessoas, depois do Pentecostes, aqueles 3.000 não ficaram dispersos, não. Se juntaram a eles. Sim. Congregaram. Para quê? Para ouvir a palavra. E esse texto, vou procurar ele aqui, ele começa com a primeira parte principal. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra. E isso é muito importante, porque o que acontece? Quando você é recém-convertido, tem muitas coisas que você não entende o porquê e apenas questiona. Só que tudo tem uma justificativa, tudo tem um embasamento. E aí é só congregando que você vai começar a se corrigir a velhos hábitos que você não conseguia nem enxergar que tinha. Como é que você vai saber que você está errando? Porque as pessoas, não há específico sobre em relação a pecado. Não é só uma coisa, eu vi, aprendi. Todo dia era uma surra lá no GD. Todo dia uma surra. Mas assim, benditas sejam as surras que eu levei no GD, viu, gente? Eu tô só agradecendo, é muito bom. Mas assim, benditas correções que eu recebi no GD. Mas se eu não fosse pro GD, eu ia ficar só naquela. Eu não bebo, eu nunca bebi, nunca gostei de bebida. Nem antes, nem durante, nunca gostei. E vou fazer uma coisa pra você, eu não gostava. Eu fazia por causa que os meus amigos faziam. Fazer igual a... Enfim, não vou adentrar nessa série de vida antiga, não. Mas assim, eu nunca bebi, nunca gostei de bebida e nunca gostei de festa. Eu era uma perfeita crente já, antes de ser crente. Nunca gostei. O que eu gosto mesmo é ficar sentado, conversando e comendo. Ou seja, eu nasci para ser crente. Olha aí, você está vendo pro passado, você vê Deus guardando você. Isso aí mesmo. Nunca gostei dessas coisas. Mas existem outras que eu cometia. Outros erros, outros pecados que por todo mundo aceitar, todo mundo achar bonito. Como questionar a autoridade. Eu era uma exímia questionadora de autoridade. Sabe? Tipo assim, eu sempre questionei muito.
Em comparação, meu esposo, ele é excelente, ele entende as figuras de autoridade. Então, assim, era sempre ele tentando amenizar as coisas que eu fazia, as hierarquias. Ele sempre foi muito bom em hierarquias. Que Obrigada, Tiago. E aí, o que acontece? Então, o GD me serviu para isso. Então, assim, gente, não é só congregar. Congreguem. Vão para um GD ou para uma célula, não sei qual é a igreja que vocês querem conhecer, mas congreguem, vá para a célula e comecem a fazer parte, que até nosso pastor falou, o Tiago falou no sábado passado, que participe da escala, trabalhe, seja voluntário. Isso. Eu quero falar sobre isso também, viu? Então vamos falar sobre isso. Não, só para esclarecer, GD é grupo de discípulos, viu? Grupo de discípulos onde você desenvolve sua vida no Senhor. A questão da escala, né? Servir. O servir na igreja foi o que desbravou, mostrou as possibilidades para o meu propósito. Foi servindo na igreja que eu aprendi a ser um marido, um pai, um irmão, um filho. Foi servindo na igreja. Abrir os dons também, né? Porque dons, cantando, tocando. Exatamente. Eu lembro que, como eu falei, meu primeiro departamento que eu servi foi líder de limpeza. O pastor perguntou assim: olha, vamos abrir o departamento da igreja para de limpeza. Quem quer ser líder? Eu fiz, eu. Da limpeza, você. O que a limpeza me ensinou? A ser excelente. Na limpeza e organização. Na minha casa, é eu e minha esposa e meu filho. Quem arruma minha casa sou eu, porque eu gosto. Eu gosto de dar limpa, cheirosa. Eu tô aqui na casa do pastor, é uma excelente. Tô sendo bem assistido. Limpo, cuidado. Isso ficou impregnado em mim. Servir na igreja. Foi servir na igreja que eu aprendi a honrar as lideranças, a honrar minha esposa. Até uma vez eu sentar onde eu sento, você coloca minha esposa pra dentro, cuidando dela. Os detalhes, né? Olha, eu lembro que, olha, você vê, nós tínhamos no departamento das igrejas para receber, abrir a porta, tudo. E eu, quando morava em Blumenau, eu tinha um carro. E nesse carro eu lembro que eu entrava normal. E um dia eu tava com meu filho numa quadra, que morava no condomínio, um rapaz. E eu já fazia isso na igreja, mas não via lá fora. Eu vi um rapaz descendo do carro, abrindo a porta para a esposa. Disse, e eu faço isso na igreja e não faço na minha casa. Aí Adriano faz. Tá vendo, amor? Eu não acredito. Não vou fazer. Aí eu peguei e chamei minha esposa. Isso era no domingo. Voltei pra cá, me arrumei. Quando fui descer, ela foi abrir a porta. Não. Eu consegui fazer que nem aquele mesmo. Sabe que a pessoa entra, tira a pessoa, sai daí. Deixa eu abrir. Respeite o processo. Deixa eu fazer. E ela, às vezes, ela não queria, porque não precisa. Não, precisa. Eu quero fazer, porque na igreja eu abro a porta pra todo mundo entrar, porque eu não vou abrir a porta do meu carro. Então, até hoje eu não tenho mais o carro, eu vim de carro pra cá, mas já pra Campina, mas já desfiz o carro, já estou preparando já pra ir embora. A mala pronta. Mala pronta. Mas aí, até no Uber, eu abro a porta e fecho a porta pra ela entrar. Aprendi isso aonde? Servindo. Então, servir na igreja vai preparar você pra tudo. Tudo. Olha, o que você for fazer na igreja, seja o que for, faça. Mas faça a partir de hoje com uma convicção de que o que você está fazendo na igreja pode se preparar. Você vai usar na sua vida lá fora. E vai fazer você ser o diferente. A diferença. Eu servi na igreja mandando mensagem. Mandar mensagem para as pessoas. Até hoje eu faço isso. Passei uma situação lá em Campina Grande quando eu cheguei, que é recomeço, né? E um dia eu falei assim, meu Deus, como eu queria que alguém mandasse mensagem pra mim, igual eu fazia. Aquele dentro de mim, faça você. Planta e colha, né? Assim que você fazia aí. Verdade. Peguei o celular, pá. Eu escrevia para as pessoas aquilo que eu queria ouvir. Como eu fazia antes, na igreja. Desliguei o celular, colhi as mensagens que eu plantei. Amém. Me animando. Então, assim, o servir na igreja é essencial. Isso é ver a vida de filho de Deus. Porque, eu vou ler um texto aqui, ó. Que eu separei aqui. Como eu falei pra você, ó, lá em
que fala sobre a perseverança. Olha, Atos 2:42. E perseveraram, isso aqui é logo depois da pregação de Pedro. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era a congregação de Jesus Cristo com os apóstolos. Agora, o povo que estava dos judeus estava se chegando. Também, os 3.000. E ele começa, a primeira coisa, perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra. Na comunhão, você compartilhar o amor com os irmãos. No partir do pão, compartilhar aquilo que você tem. E nas orações, compartilhar a unidade com o Senhor junto com o seu irmão na fé. Os pilares da vida da igreja é essa. E é dessa forma que Deus quer que a gente viva. E só dessa forma a gente vai conseguir entender. Vamos ver o nosso crescimento. Vamos ver as oportunidades crescendo, se desenvolvendo na nossa vida. E nós nos desenvolvendo nelas. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir dos pães e nas orações. E foi assim. Isso aqui é o que você encontra numa igreja. Aí você pode dizer assim, alguém pode estar assistindo assim, ah não, já foi numa igreja ali que não tem isso aí não. Mas a questão é você. Você tem? Leve para a igreja. Viva na igreja. Francis, deixa eu dizer uma coisa. Vou pedir para que você prometa, né? Eu já sei que você cumpre a palavra, para que onde você esteja, você me receba para falar de Atos, porque eu acho que já ultrapassou bem muito o nosso tempo. Verdade. E então eu quero muito falar sobre o movimento. Então eu quero que primeiro você prometa para mim que vai me receber onde você estiver, porque eu bato lá nos Estados Unidos rapidinho para poder você falar sobre Atos. A porta vai estar aberta, já está escancarada. Já digo, já está escancarada. Mas eu acho que é importante também as pessoas. Eu sinto que quando a gente faz esses testemunhos da conversão para onde você está indo agora, é como se a gente estivesse deixando migalhas de iscas, assim, para quem está iniciando. Sim. Porque o que acontece? Ele vai ver que você passou por isso, ele vai passar também, né? E aí eles vão saber se achar em qual época estão. Se é época de uma conversão, ou se vão lembrar um pouco do passado, enfim. Vai se identificar. Vai se identificar com algum momento da sua vida, e a sua vida vai servir até de régua para ele saber onde é que ele está. Da conversão para onde você está indo. Faço como Paulo. Imite-me aquilo que eu faço do Senhor. Então eu agradeço muito, por isso que realmente é muito importante seu testemunho, sua vida. E eu quero falar da Freedom e depois a gente vai encerrar com você. Vamos lá. Freedom Way. Esse nome Freedom Way veio uma inspiração que quando Deus falou conosco a respeito dos Estados Unidos, eu e minha esposa, nós não tínhamos a clareza ainda do que íamos fazer lá. Vimos depois. Deus, o Senhor nos trouxe a memória que aquilo que nós vamos fazer lá, já tínhamos feito impactos em outros lugares também, de outras formas, mas fazíamos também. E eu perguntei, Senhor, mas aí que na escola de missões você tem que apresentar um projeto e um nome. Mas pastor, aqui não vou fazer porque eu não sei o que fazer. E eu e minha esposa, nós fazemos uma coisa, e ainda faz. Nós tomamos café assistindo, andando pelas ruas dos Estados Unidos. Botamos uma televisão e fica andando, assistindo, comendo, assistindo. E existe um lugar em Boston, uma trilha chamada Freedom Trail, Trilha da Liberdade, feita de tijolos vermelhos, que roda por 4 quilômetros dentro da cidade de Boston. E ela leva para os principais pontos turísticos. Trilha da Liberdade, Freedom Trail. E o senhor veio com esse nome na minha mente, Freedom Trail. Mas aí o senhor falou assim, mas sabe de uma coisa? Jesus, em mim, não tem trilha, tem caminho. Não tem trail, tem way. Então, Freedom Way, caminho da liberdade, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E nós temos um projeto de alcançar moradores de rua, que até então nós não sabíamos que existia, mas tem muitos pessoas que estão na rua porque querem, e esse querer é cativo pelo diabo, por condições financeiras, mas nós temos um desejo de ir para lá. Nós já temos entrado em contato com muitas ONGs lá, a Roses Place, que trata especificamente só com mulheres, a casa St. Francis House,
que trata com homens e mulheres. E a gente conversando com o pessoal de lá, eles falam que o problema não é a acolhida. É a pessoa é recebida e elas não podem segurar, a pessoa vai embora, volta para a vida que tinha. E nós sabemos em Cristo Jesus que é porque elas não têm o Senhor, não conhecem o caminho. Só conhecendo o caminho é que elas vão verdadeiramente sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estaremos indo para lá para apoiar igrejas que já estão estabelecidas e ajudar nessa área social, que é levar o evangelho para alcançar essas pessoas com a palavra do Senhor, para que elas saiam e não voltem para as ruas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do projeto, temos o nosso Instagram, é o @freedomway2023. Você pode acessar lá, conhecer nosso Instagram. Temos feito algumas lives com mulheres. Nesse ponto temos uma live, Mulher Missão de Fé. Porque quando nós conversamos com a casa Roses Place, a maioria dos moradores de rua são mulheres que levam seus filhos, crianças. Então a gente tem feito um trabalho bacana. Temos agora, estamos aprendendo a língua, se desenvolvendo na língua, entrando em contato com ONGs para entender a realidade lá. E estamos agora nos preparativos, né? Nós estamos crendo que agora vamos voltando lá para Campina Grande, temos algumas reuniões, estaremos o quanto antes indo para aquela nação, levar o evangelho, pregar a palavra, mostrar a eles o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho da liberdade, e ver vidas sendo transformadas como a nossa. Meu pastor, ele fala assim que a gente teve uma missionária que foi pro Camboja, aí ele diz assim, você quer ir pro Camboja? Você pode ir, sem sair de Mossoró. Ajudando. Isso então, mesmo. assim, querem ir para os Estados Unidos, ajudar nessa missão? Vocês podem ir sem sair de casa, né? Exatamente, pode ir. Você pode chegar lá no link da nossa bio, tem nossa bio, quer dizer, tem um link onde você pode acessar, preencher lá, e lá você pode participar do nosso relógio de oração, ou também fazer uma plantação, uma semear no nosso projeto e fazer parte e conosco, como nossa irmã falou aqui, viajar, pregar o evangelho com a gente. Então eu posso botar o vídeo no final. Pode colocar. Porque o vídeo tem, né, o QR Code. Eu vou colocar um vídeo, vou colocar o QR Code para você no vídeo. No vídeo, conta um pouco do nosso projeto, da missão. Mas vou colocar o QR Code para você poder acessar. Que é mais fácil, né? As pessoas estão assistindo, vão assistir e já podem... E fica lá salvo, porque... O pastor vai embora sexta-feira? Sexta-feira, terminar as aulas sexta-feira. E na sexta-feira mesmo estou partindo. Então mas a gente já fica assim, meio que salvo. O QR Code para quando o salário cair, quando a provisão vir, a gente já lembrar. E a benção é que muitas pessoas nessas viagens que eu faço têm pegado junto com a gente, né? Tem sido uma benção, porque a gente tem divulgado e as pessoas têm não só plantado, orado e compartilhado. Então eu convido você também a compartilhar. Uma das coisas que é bom você participar do nosso, você acessa lá no nosso Instagram, começa a nos seguir, que quanto mais visualização, quanto mais participação, nós conseguimos compartilhar mais ainda a questão do projeto e mais pessoas conhecerem. Sim. Então aqui, eu acho que você viu, que é ao contrário, a gente vai acabar com a sua oração. Tá. Certo? Agradeço a todos. Por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir, ativar o sininho e, por favor, assim, vocês façam alguma observação, façam o que vocês quiserem para a gente poder interagir, certo? E eu vou colocar também no final o link, tudo, do pastor Francis. Isso aí, gente. Participe. E eu quero agradecer por estar aqui pela oportunidade. Eu sou muito grato a Deus. Eu estava falando até com os alunos ontem, que a maior bênção que eu tenho, eu amo ensinar, seja no secular, seja no rema. Mas assim, o que eu mais amo nessas viagens é ter contato com as pessoas. Eu me senti em casa aqui com as vidas, me acolheram, me receberam. E sou muito grato a Deus pela honra de conhecer pessoas e poder compartilhar e receber delas. Recebi muito, Mossoró me alcançou muito. Então, quero orar pela sua vida, pela vida da sua família. E você que está em casa aí também. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa tarde abençoada, por esse programa. Quero te agradecer, Senhor, pela tua boa mão, Pai, na vida da minha irmã, da sua família, que a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, Pai, faça o sobrenatural acontecer na vida dela. Oro, Senhor, pela vida de cada homem e mulher que está aqui assistindo essa programação. Você seja alcançado, liberta e prove da manifestação do Senhor hoje. Intervenções divinas, cura, vozes
de cura é a voz que prega a palavra. E a palavra agora está sendo declarada na sua vida. Eis que o Senhor te cura hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro cura. Toda dor cessando. Medo sumindo, paralisando, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau. Estados Unidos. Terra de grandes oportunidades. Nação próspera. Lugar de arranha-céus e ruas repletas de vida. Nação de conquistas e possibilidades. Cenário de recomeços e perseveranças. Destino para corações que anseiam por algo novo. Ainda assim, vidas cativas nas dependências químicas e que sofrem pelo desemprego. Aflitos e desesperados abandonam seus lares e famílias e lotam as ruas dessa nação sem perspectiva, sem esperança, passando por necessidades, alheios à vida de Deus. Mas como o pastor Bud certa vez disse, a palavra da fé vai para todas as nações. E muitos têm se levantado, determinados a compartilhar o evangelho que cura, liberta e transforma. E já fincaram as raízes do verbo da vida naquela nação. O projeto Freedom Way, Caminho da Liberdade, está chegando para somar e ser um com tudo o que já começou a acontecer por meio da palavra da fé. Em 2018, Deus nos deu uma visão para alcançarmos pessoas em vulnerabilidade e, por meio da palavra da fé, libertar cativos e oprimidos com ousadia, guiados pelo Espírito. A missão Freedom Way está indo para ser um apoio às obras locais, ajudar na propagação do Evangelho e, na prática, servir, dar e se doar em amor. Trabalhando em unidade com as igrejas existentes para a reinserção de vidas que estão nas ruas clamando por salvação. Nossa missão é conduzir a muitos à convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Como está escrito em João 14, versículo 6. Faça parte dessa missão. Conecte-se a esse projeto. Ore, invista, creia, seja um conosco. Freedom Way, Caminho da Liberdade. Indo para a nação americana, servir, pregar, amar, somar e edificar em nome de Jesus. E você, venha conhecer mais sobre esse derramar de bênçãos.